Alegria! Na nossa aula de hoje falaremos do início do protestantismo, da separação, do detimento da igreja, da Bíblia, quer dizer, só a nobreza e só a igreja tinha acesso à Bíblia, até porque naquela época nem todos sabiam ler nem escrever. Mas o início do protestantismo, Calvino, as separações das literaturas, mais à frente Santo Agostinho, muitas das áreas que estudamos não só na história da teologia. Preparado? Tá na hora. Atenção no aulão, hein? Muita coisa não é falada e pouco se sabe. Na aula de hoje falaremos sobre reforma e contra-reforma. No início do século XVII, a mudança na mentalidade das sociedades europeias, repercutiu também no campo religioso. A igreja, tão onipotente na Europa medieval, foi duramente criticada. A instituição católica estava em descompasso com a transformação de seu tempo. Por exemplo, condenava o luxo excessivo e a usura. Além disso, uma série de questões propriamente religiosas colocava a igreja como alvo da crítica da sociedade. A corrupção do alto clero, a ignorância religiosa dos padres comuns e dos novos estudos teológicos. As graves críticas contra a igreja já não permitiam apenas consertar internamente a casa. As insatisfações acumularam-se de tal maneira que desencadearam um movimento de ruptura da unidade cristã, reforma religiosa ou protestante. Assim, a reforma foi motivada por um complexo de causas que ultrapassaram os limites da mera contestação religiosa. Então, a Igreja Católica, a reforma luterana, que é o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, a veneração à Virgem e dos santos e cultos, que foi uma das coisas que o anglicanismo recusava, é a reforma luterana. A Igreja Católica, a salvação, salvação pela fé e pelas boas obras, fonte da fé, Sagrada Escritura e tradição da Igreja, os sacramentos, os 7 sacramentos, o batismo, confirmação, eucaristia, penitência, ordem, matrimônio, unção, concepção e papel da Igreja. O Papa é o chefe da Igreja, conservação da hierarquia escolástica e celibato obrigatório. A Igreja é intermediária na salvação. A veneração da Virgem Maria e dos santos cultos. Então, o culto à Virgem e os santos, a missa celebrada por um sacerdote e ao centro do culto. Luteranismo. Salvação, salvação pela fé. Fonte da fé, Sagrada Escritura. Sacramentos, 2 sacramentos. Os únicos presentes na Sagrada Escritura, batismo e eucaristia. Concepção do papel da Igreja. Recusa à autoridade da Igreja e do Papa. Supressão da hierarquia eclesiástica, celibato não obrigatório, igreja submetida ao Estado, igreja útil à salvação. Veneração da Virgem e dos Santos, cultos, recusa ao culto da Virgem e dos Santos, culto simples, leitura da Bíblia orientada por um pastor, sermão e eucaristia. Calvinismo. Calvinismo, salvação, salvação pela fé e predestinação. Fonte da fé, Sagrada Escritura. Sacramentos, 2 sacramentos, os únicos presentes na Sagrada Escritura, batismo e eucaristia. Concepção e papel da Igreja, recusa à autoridade da Igreja e do Papa, supressão da hierarquia eclesiástica, celibato não obrigatório, igreja submetida ao Estado, igreja útil à salvação, veneração da Virgem e dos Santos culto, recusa ao culto da Virgem e dos Santos, culto simples, leitura da Bíblia orientada por um pastor, sermão, eucaristia. Você vê que é bem parecido com o luteranismo, Anglicanismo. Salvação pela fé e salvação pela predestinação, fonte da fé. Fonte da fé, Sagrada Escritura. Sacramentos, 2 sacramentos, únicos presentes na Sagrada Escritura, batismo e eucaristia. Concepção do papel da Igreja. O rei é o chefe da Igreja. Conservação da hierarquia escolástica. Celibato não obrigatório, igreja útil na salvação, como é até hoje na Inglaterra. Veneração da Virgem e dos Santos cultos. Recusa ao culto da Virgem e dos Santos. O sacrifício da missa é suprimido, mas mantém-se a pompa das cerimônias. A Reforma Luterana. Martinho Lutero,
1483 a 1546, nasceu em Eisleben, na Alemanha. Era filho de empreiteiro das minas que atingiu certa prosperidade econômica. Influenciado pelo pai, foi estudar direito. No entanto, seu temperamento inclinava-se para a vida religiosa. Em 1505, após quase ter morrido durante uma violenta tempestade, ingressou na Ordem dos Agostinhos. Em 1510, viajou a Roma, sede da Igreja Católica, regressando profundamente decepcionado com o ambiente de corrupção e avareza em que vivia o clero. Em 1511 e 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos teológicos. A salvação não se alcança pelas obras, mas somente pela fé. Sua própria fala. Principal ideia: a salvação não é um produto das obras humanas, mas um produto da fé. Esse foi o ponto da discussão teológica do luteranismo. Ele também protestou contra a venda das indulgências, perdão para os pecados, prática comum, muito difundida pelo clero, da época, com o objetivo de arrecadar fundos e reconstrução da Basílica de São Pedro. Papa Leão X autorizou a concessão de indulgências. Então, escandalizado com essa salvação comprada, Lutero elaborou o afixo na porta da igreja de Wittenberg, um manifesto público de 25 teses. Em 1529, através da Dieta de Spira, a Igreja Católica aceitava os já convertidos, mas proibia novas conversões ao luteranismo. Alguns príncipes alemães protestaram contra as medidas, e nobres não primogênitos interessados nas terras da igreja. Lutero conseguiu divulgar sua doutrina. Na paz de Entesburgo, em 1555, ficou estabelecido que cada príncipe poderia determinar a religião de seu reino, cujo régio ejus regio, tal príncipe, tal região. A reforma calvinista não é diferente. 1509 a 1564, nasceu em Noyon, na França, o país em que estudou teologia e direito. Calvino publicou a principal obra, a Instituição da Religião Cristã. Em 1536, Salvação pela Predestinação, ou seja, vontade divina. A prosperidade econômica e a riqueza material foram interpretadas pelos seguidores de Calvino como sinal de salvação predestinada. Assim, o calvinismo foi bem recebido pela burguesia, quer dizer, um ótimo negócio, comercial, e desejava uma ética religiosa que justificasse sua riqueza e ambição material, bem como o lucro máximo. Presbiterianos, huguenotes na França e na Escócia puritanos. Então, tinham esses nomes, Os calvinistas receberam diferentes nomes por onde passavam. Henrique VIII, rei da Inglaterra, era fiel aliado do Papa, recebendo por isso o título de defensor da fé. Entretanto, uma série de questões políticas e econômicas levaram a romper com a Igreja Católica e fundar uma igreja nacional na Inglaterra, que foi a Igreja Anglicana. Percebeu que era preciso reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. Interessada em apossar-se das terras de bens da Igreja, a burguesia passou a apoiar Henrique VIII. Henrique VIII era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, possuía uma filha que iria suceder ao trono. Entretanto, estava bastante descontente com seu casamento. Primeiro, devido à origem espanhola de sua esposa, uma vez que a Espanha era inimiga da Inglaterra, e segundo, porque desejava um herdeiro masculino e pretendia casar-se com Ana Bolena. Assim, em 1529, pediu ao Papa que anulasse seu matrimônio com Catarina de Aragão, mas seu pedido foi recusado. E é um dos motivos também que a Igreja Anglicana ganhou força, porque ela aceitava o término do casamento. Então, o ato de supremacia pelo qual Henrique VIII tornava-se chefe supremo da igreja na Inglaterra. Criava-se a Igreja Anglicana, uma igreja nacional. Elizabeth I, em 1558-1503, consolidou a Igreja Anglicana como lei dos 39 artigos, como uma mistura de elementos do catolicismo e da doutrina protestante. Assim, de acordo com as circunstâncias históricas de cada momento, a monarquia inglesa dirigia a Igreja Anglicana, enfatizando-a ora forma católica, ora protestante. A Igreja Católica vai combater o protestantismo
e a Contra-Reforma e a Reforma Católica, né? Diante dos movimentos protestantes, a reação inicial e imediata da Igreja Católica foi punir os rebeldes. Essa tática, entretanto, não obteve bons resultados. O movimento protestante avançou pela Europa, conquistando crescente número de seguidores. A força em um amplo movimento de moralização do clero, reorganização das estruturas administrativas da Igreja Católica, que ficou conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma, né? Seus principais líderes foram papas Paulo III, 1534 a 1549, Paulo IV, 1555 a 1559, Pio V, 1576 a 1572 e Xisto V, 1585 a 1590. Então, deter o avanço do protestantismo e aumentar o número de católicos. Entre as medidas destacava-se a aprovação da Ordem dos Jesuítas, convocação do Concílio de Trento, a criação do Índex e o restabelecimento do Tribunal da Inquisição. A Ordem dos Jesuítas, que tinham a criação da Companhia de Jesus, né, fundada pelo militar espanhol Inácio de Loyola em 1534, e a ideia era combater a expansão. Os soldados da igreja do protestantismo, né, combater deveria ser o tratado das armas de espírito, os exercícios espirituais propondo a conversão de pessoas ao catolicismo mediante técnicas de contemplação. A criação das escolas religiosas, catequese dos não cristãos, aumentar o número de fiéis, fato que acabava compensando as perdas de adeptos ocorridas na Europa. O Concílio de Trento, em 1545, Paulo III convocou o concílio, né, que era exatamente reafirmar os diversos pontos da doutrina católica: salvação humana, a fonte da fé, a missa e a presença de Cristo, a constatação e a transubstanciação, que é exatamente a presença real de Cristo, era rejeitada pelos protestantes. Foi mantida. A missa, a presença do corpo de Cristo, a Eucaristia, né? O Concílio de Trento determinou ainda a elaboração de um catecismo com os pontos fundamentais da doutrina católica, a criação de seminários para a formação dos sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. É mantido e os cultos aos santos, a confissão, a penitência e o uso do latim na missa. O Tribunal da Inquisição, então, perseguiu os hereges e organizaram uma lista de livros proibidos aos católicos. As mulheres que ousassem questionar a doutrina católica e mais tarde a doutrina protestante eram classificadas como bruxas, sendo levadas à fogueira. A bruxaria era uma calamidade tão real quanto tempestades ou pestes, intimamente ligadas à natureza feminina, como era definido na época. Então, 1450 a 1750, poucas pessoas ousariam contradizer essa doutrina, repetida em tom de ameaça e repúdios, porque poderia ser indiciado ao Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição. E em plena Idade Média, moderna, né, apesar da descoberta de um novo mundo com as navegações, a ascensão da burguesia e o fim do domínio feudal, que era o período medieval, a formação dos primeiros estados ainda tinha essas crendices, né, populares para o alvo de perseguição sistemática dos tribunais religiosos. Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho, não esqueça do like, hein? Tamo juntos. Vamos papear e salve o nosso general. Quem tem ele tem tudo.